Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquela a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tem umas coisas assim muito importantes, sabe, que difícil a gente ler, passar batido. Primeira coisa, no verso 2, quando diz que essa Maria era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor e depois enxugou com os cabelos. Isso era a maior demonstração de adoração que Jesus já recebeu. Coisa que a gente não faz ideia. Mulher nenhuma faria uma coisa dessa, naquela época, naquele contexto. Jamais. A mulher nem se apresentaria diante de um judeu. Mas a manifestação de adoração foi a maior do universo. E aqui o verso 3, quando Jesus falou: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, ali havia um propósito. Ele não ia ressuscitar todas as pessoas. Assim como muitas vezes quando a gente ora pelas pessoas, Deus não responde a todas as pessoas, embora a gente precise orar para que Deus faça. Mas tem coisa que é para a glória de Deus, tem coisa que são para esperar. Verso 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, e o senhor quer voltar para lá? Então respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Lázaro ficou doente, Jesus esperou 2 dias, não foi. Ele esperou Lázaro morrer. E ele falou: ainda bem que eu não estava lá, senão vocês não iam crer. Seriam os remédios. 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse, peraí, deu uma puladinha aqui no trem. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Jesus tinha sido apedrejado. O senhor quer voltar para lá? Então vamos lá, vai morrer todo mundo. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém.
Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedi a Deus, Ele te concederá. Declarou assim Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, explicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês assim? Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É 2 de novembro. É dia de quê? Pode falar, não é pecado. É dia de finados. Ontem foi dia dos homens. O dia de todos os santos. Aguentar essas mulheres não é fácil. O dia de finados, ele surgiu lá no século XI, com um monge chamado Odilon, um monge francês, que ele instituiu essa data para que os cristãos rezassem pelos mortos, coisa que nós não fazemos. Com o tempo, essa prática ela se espalhou por toda a cristandade no mundo. Essa comemoração que aconteceu, ela tem origem num livro que nós evangélicos não temos na nossa Bíblia, que é o livro de Macabeus. Lá no livro, a Igreja Católica usa, e os livros católicos têm 7 livros a mais, e são livros que nós não temos na nossa Bíblia. Entre esses 7 tem um livro de Macabeus, e ali ele faz menção de oração pelos mortos. E como ela não se junta ao restante da Bíblia, é algo muito isolado, os protestantes lá com a Reforma, com Lutero e tudo mais, que a gente lembrou no dia 31 de agora passado, não adotou por considerar não canônico e foi deixado de fora. Como a Bíblia por si mesma, no seu contexto todo, ela não corrobora, né? Ela não autoriza e não coloca isso como uma prática cristã, que nós não reconhecemos. Se a gente for ler lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, vamos abrir lá, você abre aí na sua Bíblia, Hebreus 9, 27, você vai ver uma coisa interessante, que diz assim, assim como as pessoas está ordenada morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia diz que é uma só vez. Depois disso, é o juízo que vem. Não mais nada que diga, que mostre que nós podemos, né, orar pelos mortos, porque já foi uma só vez. Depois disso é o juízo. Todas as outras crenças acerca dos mortos, ela não
são bíblicas em nenhum lugar, nem na Bíblia protestante e também nem na Bíblia católica. Não há nenhuma menção de que exista purgatório, que exista chance, a segunda chance para os que morreram. Ela não existe em nenhum lugar. Então, faz parte. Eu estou falando isso para que a gente, como evangélico, às vezes não sabe o que responder, né, por essas coisas. É lógico que o que a gente tem é um grande respeito pelas pessoas que se foram, não é verdade? A gente tem respeito, a gente ama, a gente cuida lá do lugar, né, que é importante cuidar do lugar do túmulo. Nós nos lembramos com carinho, porque as pessoas que passaram fizeram parte da nossa história. Isso é muito tranquilo, tudo muito bom. Mas, irmãos e irmãs, morte sempre foi um dos assuntos que a gente tenta escapar, não é verdade? Eu não sei se vocês já perceberam, mas em velório existe muita piada. Já perceberam isso? Ou não? O pessoal ri bastante. Mas ri, toma café, né? E ri, come bolachinha. Uma das explicações é porque há um certo nervosismo da nossa parte, porque afinal de contas quem poderia ou poderá estar ali um dia pode ser a gente, não é verdade? E então a gente não lida muito bem com isso. Mas para nós que cremos em Cristo, a morte ela não é um ponto final. Ela é uma vírgula no caminho para a eternidade. Ela é uma passagem. Quando Jesus declarou assim: eu sou a ressurreição e a vida, ele falou: olha, não se desespere com isto, porque a vida verdadeira, ela não é determinada pela ausência da vida física, mas ela é pela presença eterna, né, de Deus em nossa vida, que nos dá a vida eterna. Morrer com Cristo, ele é mais do que qualquer coisa espiritual que a gente possa conhecer, mas ela é uma chave abundante para a gente dar um pé na morte, porque a morte não é de Deus. O pecado trouxe a morte para a humanidade, e o pecado não é de Deus, e nem a morte. Mas quando Jesus veio, ele nos deu a vida eterna, e ele curou a morte com a sua vida. Entende? De certa forma, um dia como esse, finado, a gente pode dizer assim: olha, feliz dia para você. O que você acha? Ruim? Estranho, né? Chega assim, dia 2 de novembro, fala, feliz dia. Eu já falei algumas vezes, feliz dia. É interessante, né? Tem uma rapaziada que faz piada com o dia de finados, né? Uma vez um rapaz falou para mim: você viu, eu acendi uma vela ali, não vou falar você não, tem uma vela lá no banco tal. Eu falei: por quê? É lá onde eu estou enterrado. Nossa, que coisa diferente, né? Mas eu quero dizer uma coisa a você, Colossenses capítulo 3, verso 3. Não sei se a abençoada lá consegue colocar aí bem ninja, foi de última hora. Colossenses 3, 3. Olha que coisa interessante. Lê comigo isso aí, irmãos e irmãs. Porque e a vossa está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quem morreu? Quem morreu? Quem? Quem falou? Você? Você morreu? Morreu? Você morreu? Não? Então vai ter que morrer. Mas vai ter que morrer. Você morreu? Você morreu, Valério? Presta atenção. A Bíblia diz: pois
morrestes. O salário do pecado é a morte. Aquele que pecar, este morrerá. Nós só temos vida depois que morre. E quando você crê em Jesus, a Bíblia diz, porque vocês morreram. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não tem vida com Cristo se não tiver morte. Para você nascer de novo, primeiro você tem que morrer. Porque quem não morrer está refém da penalidade do pecado. E é por isso que a Bíblia diz que em Cristo você olha para Ele, e quando olha para Ele e nasce de novo, existe a morte do velho homem, a morte da velha vida, a morte do velho Fábio, da velha Valéria, do velho William, porque vocês morreram. E a vida de vocês hoje deve ser uma nova vida, mas só nasce quem morre. Acende lá para nós, já vi que você é rápido aí, João 12, 24. Se não morrer, fica só. Se morrer, dá muito fruto. Vamos ler comigo ali. Todo mundo, que nem corintiano que ganhou hoje. Perdi a galera. Mas beleza. Vamos lá junto? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, crente na igreja que não morreu é problema. Marinalva, eu ia falar Vinalda, lá da Vinalda. Você morreu? Agora tem uma morta aqui. Agora tem uma morta. É morte, tem que morrer. Jesus falou, se o grão cai na terra, não morre, fica só. Se morre, dá muito fruto. Gente na igreja que não nasceu de novo é só problema, porque é velha vida, velha natureza, velho homem. Mas aquele que morre é nova vida. Tinha um pastor que gostava muito, que ele dizia assim: bate num crentezinho na igreja, se ficar se mexendo que nem minhoca, morreu. É minhoca, minhoca não faz mal para ninguém. Ainda tem muita gente que não gosta de pegar na minhoca. Agora bate, se erguer e voltar, dar um bote, é cobra. Mata a cabeça, é cobra. Aí ele falava assim, por isso que de vez em quando eu gosto de bater em gente na igreja, porque quando vem, ele descobre quem que é cobra e quem é minhoca, quem nasceu de novo ou quem não nasceu de novo e está vivo ainda. Porque quanto mais da gente, menos de Cristo. Quanto menos de nós, mais de Cristo. Você pode ver assim, se você é uma pessoa muito ofendidinha, se você se ofende com qualquer coisa, quantos conhecem alguém que se ofende com qualquer coisa, erga a mão? Então você não, você é o primo talvez, seu vizinho, né? Se ofende com qualquer coisa, é muita vida da carne. Tem que morrer. Porque quem é morto não reage. É, não é? Tem um morto aqui que fala assim, seu safado, seu sem vergonha, seu miserável. Ele vai continuar fazendo, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar esticado ali. Ele não faz. Agora, se revida é porque está vivo. Mas, gente, Jesus, ele é, além de tudo, Jesus ele é a fonte da vida. Olha só o verso 25, quando Jesus afirma assim:
Eu sou a ressurreição e a vida. Olha, ele não é uma doutrina, ele não é uma identidade, ele não diz assim, eu trago a vida, eu conheço um caminho, eu conheço uma vida. Mas ele está dizendo uma coisa muito interessante, ele fala, eu sou a vida. Amém, Jesus? Você não precisa ficar tão morto agora, agora você ressuscitou. Ele fala, eu sou a vida. Amém? Ele é a vida. E ele fala, eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Ele é a própria vida. Quando você nasce de novo, ele habita em você. Ele é a vida. E quem é que mata a vida? Ninguém mata a vida. Nem a morte. Porque a morte, Jesus matou. Ele falou, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O teu aguilhão é o pecado, mas eu acabei com o pecado, agora eu dou vida à morte. E é vida para nós. Ele fala, eu sou a vida. Né? Onde nesse mundo que a gente vive, a morte parece dominar tanta coisa, Jesus se apresenta como uma vitória sobre tudo que é mortal. O pecado, a condenação e a separação de Deus. Porque o pecado foi morto, a morte foi morta, a condenação que havia contra nós foi paga na cruz, porque quando Jesus morreu, ele te levou a morrer junto com ele pregado da cruz. É por isso que o Colossenses 3:3 nós vimos, pois morrestes, e a sua vida agora está em Cristo. Então você morreu lá naquela cruz. E se o salário do pecado, o preço, a condenação do pecado era a morte, porque a gente tinha que morrer. Jesus não precisava morrer. Ele não pecou. Quem precisava morrer era eu, era você. Mas eu morri. Em Cristo eu morri. Ele te levou a morrer junto com ele. Logo, ele pagou a sua pena e você não tem mais condenação. Glória a Deus. Olha, se eu tivesse falado assim, irmãos, pega o seu cartão de crédito. Olha, não deve mais nada. O que você ia dizer? Eu sou velho, eu sou da época em que e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ah, lembrei. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança do Sicredi continua numa boa. E aí tinha aquele sujeito, dava um pulo assim, batia, eu não vou fazer isso aqui, porque já fizeram uma figurinha de mim no último culto. Vê se tem cabimento. Ó, vocês vão ver. E a gente fala assim, ó, quando pagou a dívida, você fica feliz da vida, né? Mas irmãos, vou dizer uma coisa a você, quando você morreu na cruz com Cristo, a sua dívida com Deus zerou. E não só zerou, como Ele te deu crédito. Ele te deu crédito de 1 decilhão. Vá depois pesquisar quantos zeros tem 1 decilhão de crédito. É tipo assim, você tem tanto dinheiro que você não vai conseguir gastar até você morrer. Você tem tanto perdão na sua vida que você não vai conseguir ofender a Deus de tanto perdão que tem. Ih, gente, vocês estão muito fraquinhos hoje. Vocês estão mortos? Hoje é final, vocês estão mortos? É possível, gente. Vocês têm tanto perdão na vida de vocês que não há o que você faça que Deus não te perdoe, porque é tanto crédito que você tem. Amém, Jesus? É ali, gente. É muito perdão. Né? E ele fala, é vida. Quem crê em Cristo, e crê em Cristo significa, é isso, estar vivo, conectado àquela fonte de perdão, fonte que nunca se acaba. Ela nunca acaba, porque Ele prometeu tudo para a gente. E quando você sabe disso, você descansa.
E lá no João 10:10 ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida, abundância, abundância, é muita abundância, é vida demais, é muita vida, queridos. Olha, a morte com Cristo, ele é o início de uma nova vida. Então vamos ler Romanos 6, versículo 4 a 8. Olha lá, Romanos 6, versículo 4 a 8. Eu vou ler aqui na minha para não ficar preso ali. Romanos 6, 4 a 8. Veja, que coisa linda. Olha lá. Romanos 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, presta atenção, porque tem crente que não tem vitória, porque não sabe isto, mas a Bíblia diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você morreu? Glória a Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos. Você percebe? Por que agora você que falou que achou estranho, percebe porque num dia como esse eu falei assim: feliz dia, porque o velho homem morreu, já era, o velho Fábio morreu, o velho Marcelo morreu, o velho Marco morreu, o velho Leonardo morreu, você vai ver, morreu. A Bíblia mostra, queridos, que ao crermos em Jesus, morremos com Ele para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Morrer com Cristo não significa deixar de existir, mas abandonar e não dar alimento para a velha natureza, porque os desejos e padrões que nos afastam de Deus ficam mortos, porque a morte com Jesus, irmãos e irmãs, ela é libertadora, é o ponto onde o eu cede lugar ao Cristo em mim, amém? Não mais eu, Cristo em mim. Você fica ofendido? Não, porque eu morri, Cristo em mim. Fica chateado? Não, porque eu já morri, Cristo vive em mim. Você sente vontade de se vingar? Sinto. Mas você vai se vingar. Por quê? Porque Cristo vive em você. Colossenses 3:27, acende aí para nós. Você sente desespero? Sente. Mas você fica desesperado? Sim, até a gente fica. Mas logo passa. Por quê? Cristo vive em mim. Acende para nós aí, querido. Colossenses 1:27, desculpa. É 1:27. Eu vi que está me olhando lá, não existe, pastor. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. A riqueza do mistério. É um mistério, irmãos e irmãs. O que é o mistério? Cristo em vós, tá? A esperança da glória. Cristo em nós. A velha natureza foi crucificada com Cristo. Antes, quando você era escravo do velho homem, você obedecia o velho homem,
E o velho homem dizia: se vingue, e você ia lá e se vingava, porque você era escravo do velho homem. Mas o velho homem foi destruído, e agora a velha natureza diz: se vingue, e você diz: não. Por quê? Porque agora você não precisa mais dar alimento para a velha natureza. Porque agora você pode dizer sim e pode dizer não. Na velha natureza sem Cristo, você só poderia dizer sim. E você fazia tudo o sim, porque você não tinha poder para não fazer. Mas morto com Cristo, agora você diz não. Porque mesmo sentindo o desejo da velha natureza, você diz: não vou obedecer o velho homem, porque Cristo habita em mim. Amém? Cristo em vós, a natureza da glória. Gálatas 2, 19 e 20. Estou dando só a dor para a moça lá atrás. Gálatas 2, verso 19 e 20. Olha só o que diz a Bíblia. Vamos ler junto? Porque eu, mediante a própria lei, para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Toda vez que o velho homem querer mostrar suas garras, você vai se lembrar pelo poder do Espírito Santo e vai dizer: estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Esse é o segredo do Evangelho. Não mais eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Não eu, mas Cristo. Porque toda vez que você deixar o eu prevalecer, você perde. Toda vez que você se vingar, você vai perder. Você ganha aqui, mas perde. Toda vez que você der sim para o pecado, você perde a vida, porque você pode dizer não. Toda vez que o seu eu se sobressair, você sempre vai perder. Quantas vezes você já não sentiu aí na sua vida, aí no seu coração, de às vezes falar assim: olha, eu vou tirar limpo com aquela pessoa. Aí o Espírito Santo fala assim: não, deixa que a justiça é minha. Tá bom. Aí daí quando você olha para a pessoa, fala assim: ah, pensando bem, vem cá, se eu não falar, você não aprende. Aí você vai e fala. Perdeu. Pode ter até ganhado a discussão, mas perdeu. Perdeu porque você deixou a sua carne ir mais longe. E toda vez que você deixa a sua carne mais longe, você perde. Sempre vai perder. Não estou dizendo para você não ser justo, para você não ser inteligente. Seja. Mas quando você ouvir a Deus das questões espirituais para não fazer, não faça. Porque toda vez que você fizer, você perde. Quantas vezes Deus quer operar na sua vida, mas você estraga tudo? Quando já passaram por essa situação? Hã? Passaram? Passaram? Pois é. Muitas vezes Deus falou: fique quieto, não faz, fique quieto. E eu não obedeci, e eu fiz. Aí o Senhor falou: oh, estava perto da benção. Ela não é? Estava tão pertinho, meu querido. Agora você estragou tudo. A bênção estava a galope, mas você resolveu pegar o seu carro e ir na minha frente. E aí já foi na minha frente, estragou tudo que eu ia fazer da sua vida. Não acontece? Creia, querido, creia em Deus. Nossa vida não importa, né? É Ele que deve viver em nós, e não nós mesmos, né? Ele fala para nós: aquele que ganha a sua vida perde, aquele que perde ganha. O Evangelho sempre vai ser isso. Toda vez que você ouvir do Evangelho, ele fala para você, ele fala: olha, o Evangelho é a matemática contrária. O Evangelho é perdendo que se ganha, é perdendo a vida que você ganha, a vida abundante, é perdendo seus gostos que você vai viver a vida plena. Porque muitas vezes aquilo não é para você, a minha vontade para você é boa, mas a gente é duro de coração, né?
mas o Senhor, Ele quer viver, reinar em nós. Olha só, e aqui por último, a vida com Jesus vence morte física. Como será, né? Olha aqui João 11, verso 25, o texto que nós lemos já, Evangelho de João 11, 25, que ele fala ali para aquele povo. Ele estava dizendo, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou quem morra, viverá. Entende? Quem creu em Jesus, aqueles que você ama, que creem em Jesus, não é verdade? Quantos nós temos? Não é? Nós temos tantas pessoas que dormiram em Cristo, que morreram, mas a palavra de Deus está dizendo: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. E não é qualquer vidinha, não, porque viver por qualquer jeito também não adianta, não é verdade? É ou não é verdade? Você não tem nada. Esses dias eu estava lendo uma coisa ali de pessoas muito ricas que estão morrendo de tédio. Então só ter não adianta. Tem que ser vida boa, né? Eu acho que Jesus tem uma vida para nós, né? Vida eterna, não é qualquer vida, é vida boa. Você concorda comigo? É Coca-Cola que não engorda, leite condensado que não aumenta a pressão. Lá no céu vai ter tudo isso. Vai ter fonte de coca, não precisa nem ser zero, bem geladinho. É vida boa. Ele vai ter coisas boas para a gente fazer. Ele vai ter coisa boa para a gente viver, do jeito que Ele quis. Do jeito que Ele quis antes do pecado. Ele falou: eu vou dar vida boa para vocês, mas vocês não quiseram, vocês preferiram longe de mim, agora deu o que deu. Mas Ele veio de novo e está resgatando todos nós. Amém? Ele veio. Ele fala: ainda que morrer, vou verá. Agora olha a coisa interessante, verso 26. E aquele que vive nós e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morre. Sabe por que não morre? Porque você já morreu, querido. Você já morreu. Crente não tem medo de morrer. Amém? Sabia disso? Eu fico só com meus pensamentos, que a gente não pode expressar. Mas eu fico doido de ver lugar onde o crente passa por velório e está se distribuindo porque o outro morreu. O crente não pode ser assim. O crente é sereno com morte. A nossa fé é baseada em morte. Sabia disso? Nossa fé é baseada em morte. A gente fala de morte, vive morte, diz que tem que morrer. A nossa fé, fala de morte. E fala também de um dia que que a morte, como eu disse no começo, é uma vírgula. Se acontecer com a gente, se Jesus não voltar daqui a pouco, ela será uma vírgula. Porque ela não tem domínio. A morte, ela é a ponte para Jesus. O crente vê assim, sempre vai ver assim, serenidade. Wesley dizia lá, quando morreu: ah, gente, não chora não, o melhor de tudo é que Deus está conosco. E foi. Na história eu estava lendo de Policarpo de Esmirna. Ele era um cristão do 2º século depois de Cristo, e ele foi preso por se recusar a adorar o imperador romano. E ali, naquele lugar, ele foi levado diante do governador e deram para ele a última chance: nega Jesus ou você morre. E ele falou assim: eu não vou negar Jesus, ele nunca me fez mal, e eu vou dizer uma coisa a você, seu imperador: aquele que vive e crê em Jesus jamais morrerá. E o imperador disse: mata de uma vez, não vou perder tempo com esse homem. E mandou queimar o Policarpo. E diz a história que quando ele queimava, sabe que queimado fede, né? Sabia disso? Queima fede. Mas quando queimaram o Policarpo, o cheiro era de pão assado. Essa é a história que conta. Ele cheirava pão. E ele morreu cantando e dizendo: ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Porque o fim da lei é Cristo, e Cristo me deu vida eterna. E foi dessa maneira que ele morreu. E sabe, irmãos, eu creio de um jeito interessante. Eu creio que quando esses homens e mulheres morreram, uns foram os apóstolos, todos eles morreram
com exceção de João, que teve a morte morrida, todos os outros foram mártires, todos cerrados ao meio, decapitados, cerrados ao meio, crucificados. O apóstolo Paulo morreu decapitado em Roma. Mas eu tenho comigo que Jesus é tão fiel, que ele não deixou nenhum deles sequer sofrer dores. Sabia disso? Isso eu tenho comigo. Eu tenho comigo que Deus operou um milagre e que eles não sentiram nada. E quando eles experimentaram a morte física, os olhos terrenos se fecharam para a escuridão terrena, os olhos espirituais se abriram e Jesus, com os braços abertos, dizendo: vem, meu filho, você foi fiel até a morte e agora eu te darei a coroa da vida. E foram todos recebidos. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus não teme morte, porque a morte já não faz mais parte da sua vida. Tem aquela passagem que a gente não gosta, que a gente acha estranho, né? Mas isso não tem medo. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vê a eternidade como sua vida. Porque nós já morremos. Tem medo da morte? Não, porque já morri, meu filho. Já morri lá na cruz com Cristo, de morte crucificada. A pior de todas. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Deus. Essa é a vida. Aqui, que Jesus falou: todo aquele que crê em mim nunca morrerá, fala dessa vida que a morte não pode mais deter. O corpo pode perecer, mas o espírito renascido em Cristo permanece para sempre. Quanto tempo você vive? Agora lá na sua primeira, peguei você hoje de exemplo, do jeito que você faz com seus alunos, mas não é, né? Quanto tempo a gente vive? Vou ver 80, 90, mas é muito pequeno. Não fica colocando limite para a graça de Deus, não é verdade? Quanto tempo você vai viver, ô abençoada? Você que foi lá daquele testemunho bonito lá na câmara, quanto tempo você vai viver? Viveremos eternamente, amém? Você perdeu a pressa, porque quem morreu com Cristo não tem pressa mais, porque só tem pressa quando o tempo está curto, não é verdade? O crente tem essa grande libertação, porque eu sempre digo para mim mesmo: eu perdi a pressa. A mulher fica doida comigo. Vai, já abriu o sinal. Eu sei que já abriu, calma, estou bebendo minha aguinha. Vai, homem, moleque, eu perdi a pressa. Tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para pagar. Calma. Quanto tempo você vai viver? Você tem a vida inteira para pagar as suas contas? Eu também tenho. Todo dia eu falo isso. Por que a pressa? Quem morre em Cristo perdeu a pressa. Você vive eternamente. Vive tranquilo, irmão. Desfruta o filho, a filha, as filhas pequenininhas aqui, os filhos pequenininhos que estão tudo lá embaixo. Desfruta, não fica esperando o neto, não. Você vai saber se vai ter neto. Eu já tenho 54, já estou tarde pra caramba. Quando eu tiver neto, é perigoso a filha sair da fralda, a neta sair da fralda e eu entrar. Por isso que eu não quero namorar, namoro de uma vez, porque senão eu vou ficar muito velho. Senão é perigoso o neto sair da fralda e eu entrar. Oh, meu Deus. Que tarde, irmão. É brincadeira. Talvez uma das únicas pressas que eu tenho. Crente perdeu pressa, crente perdeu medo da morte, crente perdeu, não tem mais desesperança, é um crente que agora é esperançado, o crente tem vida abundante, o crente tem promessa de Deus, o crente tem vida eterna, o crente tem cura, se não é cura aqui, é cura lá. Não põe limite no corpo, esse corpo que derrete a cada dia, que ele se definha a cada dia. Não põe limite. Deus tem um novo corpo para você, nova vida para você. Aliás, Ele tem um novo nome para você. Nem vai ser esse nome aí que te escolheram para você. Crente é nova vida. Quem está em Cristo não teme fim nenhum, porque sabe que o verdadeiro começo está depois da vírgula. Está com Cristo. Ou Ele vem e me leva, ou eu tenho que ir.
E se eu vou feliz, porque eu amo Jesus e eu quero Jesus, porque Jesus morreu e ressuscitou. E não tem outro caminho para mim e para você, é morrer e ressuscitar. Duro eu ouvir um crente dizer assim: "Ô pastor, olha pastor, fiquei tão doente que eu quase fui ver Jesus." Eu: "Quer, irmã?" "Credo, pastor, não fala assim não." "Ué, você não falou que quase foi ver Jesus, agora eu falei, que bom." "Que bom, não." Essa esperança que transforma tudo em nossas vidas. Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? É 2 de novembro, gente. É finado? Agora você pode olhar para o lado e falar assim: "Feliz dia para você." Agora pode falar. Agora tudo bem. Já botamos a ordem no negócio. Já botamos a ordem no negócio. Que morte, o que? Tá, é o dia. Agora eu vivo para sempre. Até eu já fiz um combinado com a esposa. É o seguinte, ó, quando eu bater as botas, se Jesus não voltar, caixão fechado e uma foto bonita do lado minha. Não quero ninguém olhando para minha cara. Já falei. Se me desobedecer, tem que mandar. Diz que agora tem os fios que eles põem assim na cara da gente. Eles põem os fios assim, que os fios, as rugas vai embora, né? Já viram falar? Já fizeram? Quem fez? Não precisa falar. Não precisa ter vergonha. Eu sou a favor. Sou a favor de botox, sou a favor de remédio para crescer cabelo, sou a favor de plástica, sou a favor de tudo. Tudo para deixar bonito. Se você puder, se você tiver dinheiro, se for, se achar que quer, faça. Não certo. Né? Mas se me desobedecer, abrir caixão, ela bota um fiozinho assim, me deixa bem feliz, cara. Bem feliz, tranquilo. Você vê que eu estou com cara de triste, é que me fizeram errado a colagem lá na hora de preparar o corpo. Não está certo não. Mas eu já falei, é fechado, com a foto bonita, porque aquele momento ali é um despacho. Sabe quando você vai no correio, faz um pacote, manda? Sim ou não? É mais ou menos por aí. É um pacote fechado, quando tiver lá tudo certinho, fazer o culto alegre, né? Pega lá e despacha. Eu já estou com Jesus. Você ficar com cara de borocochô chorando, não. Estou tranquilo. Estou bem de boa. Eu já até escrevi o meu coisa fúnebre. Eu vou escrever, deixar uma cartinha, ó, dia que eu morrer, é essa cartinha que está aqui, ó, no meio desse livro, mas não abre antes. É lá no dia. Vocês vão ver. Não vão ver não, espero que eu não veja. Eu espero que Jesus vá. Eu espero ir, mas se precisar, vocês vão ver. Oh, Jesus, maravilhoso. Viu, do louvor? Não tem um cântico aqui bonito aí para nós, alegre? Quem sabe faz ao vivo. Que seja de morte, mas de ressurreição. Vem, gente, o que vocês estão fazendo sentado aí? Bora. Vamos orar a Deus, agradecidos, porque já morremos, e a nossa vida agora está em Cristo. É Jesus do começo ao fim. É Jesus vida e muita vida. Porque aquele que crê nele e vive, viverá para sempre. E aquele que crê nele e morreu, viverá. E aquele que vive e crê nele, vive para sempre. Eu celebro vida. É a vida com Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs. Hoje não tem apelo choroso não, hoje é apelo de alegria. Porque nós morremos e ressuscitamos. Amém? Põe a mão no seu coração aqui, vamos orar ao Senhor.